Oi, tudo bem? Eu sou Andréia Quelhas e você está no 8º episódio do Abacaxi Podcast. Hoje eu quero bater um papo sobre organização da vida. E para começar, eu quero dividir uma coisa com vocês. O meu plano, quando eu comecei esse podcast lá atrás, era gravar episódios semanais. E, de fato, eu consegui fazer isso por algumas semanas, até que começaram as provas. Vida, família, criança doente, um monte de demanda. E eu precisei dar uma pausa que acabou se estendendo. E foi se estendendo porque eu deixei de ser capaz de descascar o meu abacaxi mental. Eu achei que dava para conviver com a casca e a coroa ali me machucando, mas os cortes foram ficando mais profundos e eu fui ficando cada vez mais imobilizada e dolorida nesse processo. Eu estava sem fazer terapia, eu não estava afim de voltar para a terapia e eu achava que não tinha mais jeito, que minha vida ia ser assim, neutra, vazia, fazendo só o que eu tinha mesmo que fazer e pronto. Eu achei que estava com depressão nessa época, mas nem era. Eu não cheguei num diagnóstico, mas pelos papos com a minha psicóloga da época, porque eu voltei para a psicóloga, parece que eu entrei num quadro de burnout. Eu estava esgotada, trabalhar, cuidar de Clarinha, me esforçar para tirar 10 em tudo na vida e ainda tocar conteúdo pro abacaxi foram demais para mim. E o início da minha melhora foi exatamente organizando a minha vida. Eu sempre gostei de pensar metas pro ano, então eu achei que isso podia ser uma coisa boa pra mim. E de fato foi, mas foi diferente do que eu tinha imaginado. Mas Andréia, já é março, a gente pensa em meta pro ano em dezembro, janeiro. Tá bom, você pode até ter razão, mas tá dando certo isso pra você? Ou são só as famosas resoluções de ano novo que você esquece nas primeiras semanas do ano? Minha proposta de falar de organização da vida hoje aqui com você é, digamos, um pouco diferente. Quando eu comecei o meu processo, eu sou assim muito metódica, eu resolvi revisitar alguns materiais que eu tenho sobre criar metas. E aí, lá no meio das coisas eu achei um artigo da Thaís Godinho, do site Vida Organizada, que é maravilhoso, super recomendo. E o artigo falava que não adianta você criar metas para o próximo ano se você não sabe quem você quer ser daqui a 20 anos. Porque se você não sabe quem você quer ser, cada ano você vai focar em coisas diferentes que não vão te levar para ser quem você deseja ser, porque você nem sabe quem você deseja ser. Então você vai só andar em círculos. Isso fez tanto sentido para mim, mas tanto sentido, que eu quero compartilhar com vocês esse meu processo de criação de uma organização da vida. Claro que não dá para aprofundar aqui, né, gente? Eu levei mais de um mês entre criar esse método e executar. Então é impossível falar disso em alguns minutos de podcast. Mas eu vou jogar aqui algumas ideias e se você achar legal, se isso faz sentido para você, me procura que a gente bate um papo, por que não? Bom, como eu sou cristã, a primeira coisa que eu fiz foi uma oração, tá? Eu pedi para Deus me direcionar para o que eu ia fazer e eu tô falando isso não num âmbito religioso, porque eu tava fazendo uma coisa muito grande e como Deus é um ponto importante para mim, eu precisava levar isso para Ele. Eu tava planejando a minha vida, não era só um ano, era uma vida inteira. Então eu precisava fazer em primeiro lugar o que eu achava mais importante. Então foi isso que eu fiz, uma oração, pedindo aí para Deus me direcionar no que eu estava prestes a começar. Em seguida, eu olhei as minhas metas dos últimos anos, porque eu sempre gostei de fazer metas. Então, eu dei uma olhada nisso e eu avaliei o que essas metas tinham em comum, o que se repetia, o que todo ano era uma meta para mim, o que eu cumpri dessas coisas que eu sempre colocava como meta e o que eu nunca cumpri. Então, eu fui fazendo uma avaliação ali, por cima mesmo, dos últimos anos e das metas que eu já tinha feito, cumprido, não cumprido, uma avaliação da minha vida. Aí chegou a hora de eu colocar a mão na massa. E eu achei muito divertido. Eu comecei pensando quais eram as coisas mais importantes da minha vida. Sabe, aquelas coisas que só você pode fazer por você, só você pode fazer pela sua vida? Por exemplo, eu posso agendar uma reunião, mas eu também posso contratar uma secretária para agendar uma reunião para mim. Só que ser mãe de Maria Clara, só eu posso ser. Então, ser mãe de Maria Clara é uma coisa das mais importantes, porque eu não posso terceirizar.
Aí foi isso, eu fiz um balanço ali do que só eu podia ser dentro da minha vida, o que era o mais importante, o que eu não podia terceirizar e o que dava para deixar para outras pessoas fazerem, o que eu podia delegar. Depois, eu olhei para minha vida como se eu fosse uma empresa e escrevi ali minha missão, minha visão, meus valores. E percebe, eu não estava pensando no próximo ano, não. Eu estava pensando na minha vida como um todo. É por isso que esse conteúdo não é um conteúdo de fim de ano, de planejamento de meta para o ano. É um conteúdo de organização da vida. Isso tudo vai culminar em você pensar o que você tem que fazer esse ano ainda, sim. Com certeza. Mas o que você vai decidir fazer esse ano vai ser com o objetivo de se tornar quem você quer ser no futuro. E digo mais, de você saber quem você quer ser no futuro. Depois de pensar na minha vida assim globalmente, eu resolvi me dividir em categorias, como se cada parte da minha vida fosse uma conta no banco que eu pudesse ali investir ou retirar algum valor dela. Porque é isso que a gente faz o tempo todo. A gente investe tempo, a gente investe esforço, a gente investe dinheiro nas categorias da nossa vida. Então, eu preciso saber que categorias são essas. Por exemplo, algumas categorias que eu criei foram vida espiritual, maternidade, saúde, carreira, família e algumas outras. E por que é importante a gente fazer essa divisão? Porque não dá para a gente criar ações no global. E porque cada área da nossa vida tem suas particularidades. Como se cada área tivesse uma pessoa diferente cuidando, sabe? A Andréia mãe não é a mesma Andréia profissional. Não tem as mesmas metas, não tem os mesmos desafios, os mesmos medos. E nem quer conquistar, assim, as mesmas coisas, né? Por exemplo, enquanto eu quero dobrar o meu salário nos próximos anos na minha conta profissional, eu quero ser uma mãe amorosa na conta maternidade. Então eu preciso pensar cada uma dessas áreas em separado, porque as ações que eu vou ter para dobrar o meu salário são bem diferentes das ações que eu tenho que ter para ser uma mãe amorosa e presente na minha conta maternidade. Faz sentido? Depois que eu criei as contas, foi a hora de trabalhar cada uma delas individualmente. E então, para cada conta, eu pensei o seguinte: qual que é a finalidade para essa conta? Para que ela existe? Por que eu criei ela? Por que é importante para mim essa categoria existir? O objetivo aqui é você lembrar por que criou a conta. Por exemplo, eu criei a conta maternidade porque eu quero intencionalmente ser a mãe que Maria Clara precisa para ela alcançar o máximo do potencial dela no futuro. Isso está bem claro para mim e precisa ficar bem claro sempre que eu pensar nessa conta, porque isso vai me ajudar a tomar decisões sobre que ações tomar. Outra questão que eu pensei para cada conta foi o seguinte: se tudo na vida acontecer perfeitamente como eu gostaria que fosse, como que essa conta vai estar no futuro? Aqui, minha gente, aqui é o momento de viajar, porque é para pensar assim no mundo perfeito, no mundo ideal. Por exemplo, pensando na conta finanças, se tudo na vida acontecer perfeitamente como eu gostaria que acontecesse, eu quero ter minha independência financeira e trabalhar simplesmente por prazer. É utópico, mas é o que eu quero. E depois de pensar nessa utopia assim super positiva, a gente precisa colocar os pés no chão e pensar o seguinte: como que essa conta, como que essa categoria tá hoje? Aqui, a gente tem que ser honesto, assim. Honesto não. A gente tem que ser brutalmente honesto. Tão brutalmente honesto que a gente fica, assim, com vergonha de mostrar para outras pessoas o que a gente escreveu. Por exemplo, na minha conta saúde, eu coloquei alguma coisa mais ou menos assim, não foi exatamente isso, porque, como eu falei, eu tenho vergonha de falar exatamente como está essa conta. Mas, o que eu coloquei? Eu tô acima do peso, eu não vou nos médicos que eu preciso, eu tô fugindo da marcação das minhas sessões de terapia. Quer dizer, isso da terapia eu já resolvi, né? Porque terapia em dia é vida, gente. Terapia em dia não tem preço. Mas, enfim, voltando. Depois de pensar no céu que você quer chegar e no buraco que você tá, é hora de pensar na prática o que você precisa fazer para sair do buraco e chegar no céu. Por exemplo, na conta finanças, eu pensei em ações como rever o valor do meu investimento mensal para aposentadoria, fazer revisões periódicas do rendimento dos meus investimentos e coisas nesse sentido. Trabalhoso, né? Mas o fato é que se eu não seguir o meu plano, eu vou estar seguindo o plano de alguém. Então, mesmo sendo trabalhoso, eu prefiro seguir o meu plano, porque afinal de contas é a minha vida, né?
Essas coisas todas que eu falei até aqui, elas não precisam ser feitas assim, numa sentada só. É trabalhoso, mas não precisa ser feito de uma hora só. É uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Você está pensando na sua vida como um todo. E às vezes é um processo cansativo. Eu digo mais, é um processo até mentalmente desgastante, sabe? Eu recomendo que você tire aí, sei lá, no máximo 1 hora em cada dia que você pegar esse projeto para pensar sobre você e seu futuro. E nesse tempo, nessa hora, você vai fazendo um pouquinho de cada uma dessas etapas que eu falei. Só que não acabou, não. Deixa eu resumir aqui rapidinho, porque senão esse podcast vai ficar gigante. Depois de pensar no que é mais importante para sua vida, na sua missão, visão, valores de vida, separar sua vida em categorias que você vai investir, projetar o futuro e desenhar a realidade atual em cada uma dessas categorias, é hora de você pensar nas suas metas de vida. Boa parte do trabalho, na verdade, já está feito. Você só vai precisar organizar. Você vai precisar olhar para cada uma dessas categorias e pensar o seguinte: como que eu quero estar nessa categoria da minha vida, né, daqui a 20 anos? Então, quem eu quero ser nessa categoria daqui a 20 anos? Se eu pensar na conta maternidade, que mãe eu quero ser daqui a 20 anos? Como eu quero estar daqui a 10 anos? E como eu quero estar daqui a 5? E como eu quero estar daqui a 2 anos? E para você chegar lá nos 20, 10, 5 e 2 anos, o que você precisa fazer esse ano? Que ações e tarefas práticas você precisa começar a fazer hoje para daqui a 2 anos você estar no lugar que você quer estar? O nome dessa etapa é plano de ação. Então, qual é o seu plano de ação para cada categoria da sua vida? E para terminar, com base em tudo que você escreveu até aqui, você pode pensar em quem é a pessoa que você quer ser esse ano. E eu sugiro aí você dar uma lida em tudo que você escreveu para alinhar a sua mente de agora ao seu eu futuro. Lembrando que, gente, não adianta você ler quem você quer ser daqui a 20 anos e achar que você vai ser essa pessoa esse ano. A vida é um processo, né? Eu vou te dar aqui algumas ideias. Eu peguei lá nesse artigo da Thaís Godinho, do Vida Organizada, que eu citei, e é da lista dela, na verdade, mas eu acho que é legal para abrir a mente, gerar insights. Ela colocou assim: a pessoa que eu quero ser esse ano é uma mãe mais presente, uma pessoa boa de se trabalhar, uma filha mais presente, alguém que ouça e aprenda muito com outras pessoas, uma pessoa cada vez mais calma e compassiva e uma mulher que confia em seu próprio trabalho. Legal, né? Esse episódio tá ficando gigante, então eu vou só fechar com uma última informação. Gente, a nossa vida, ela muda. Então não adianta fazer um plano de vida e achar que ele vai ser exatamente igual até o fim da sua, se Deus quiser, longa vida. Porque não vai. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte: plano de vida não se escreve em pedra. Você tem que ler e reler esse plano de vez em quando. Eu sugiro, assim, a cada trimestre. E você vê o que ainda faz sentido e o que não faz mais sentido. E o que não fizer mais sentido, joga fora, sem pena. Porque se sua vida mudou, você precisa mudar o rumo das suas ações. Quer ver? Digamos que você colocou como meta, daqui a 10 anos, comprar um carro zero. Uma meta legal, daqui a 10 anos, juntar dinheiro, show. Só que esse ano você ganhou uma promoção no trabalho, junto com uma promoção, um bônus muito bom, e você resolveu comprar o carro logo. Então, essa meta que você tinha daqui a 10 anos se concretizou esse ano. No final do ano, ou no final do trimestre, quando você relê o seu plano de vida, você tem que tirar a compra do carro da sua meta de 10 anos, porque o carro já existe. Então, você já cumpriu essa meta, entende? Você precisa adequar as suas metas de vida à sua realidade atual. Bom, pessoal, eu espero ter ajudado aí alguém que precisava pensar na vida a longo prazo, ou pelo menos gerar insights aí em vocês. E se você chegou até aqui no final desse episódio mais longo da vida do abacaxi, e você gostou do conteúdo, se você gosta de falar, de pensar sobre isso, quer trocar uma ideia, me chama. Eu adoro falar sobre organização da vida, eu adoro falar sobre metas, eu adoro falar sobre ser uma pessoa melhor ou ser quem eu quero ser, sabe? Então me chama, vamos bater um papo. Outra coisa importante, não deixe de compartilhar o nosso podcast, né? Se te ajudou, pode ajudar outras pessoas. Se não te ajudou, pode ter alguém aí do teu lado, amigo, que tá precisando ouvir essas coisas. Então, compartilha aí. E não esquece, a nossa mente é um abacaxi que só a gente pode descascar.
Então descasca o seu aí, que eu sigo descascando o meu aqui. Até a próxima!